Você vai passar na prova do Detran, eu tenho certeza. Sabe como que eu sei disso? Primeiro que você é inteligente, você tem potencial, você consegue. Segundo, estou aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar agora uma prova real do Detran feita por um aluno aqui do canal. Prova completinha com 30 questões. Para você saber o que está caindo, o que você tem que responder. Para você passar direto de primeira, para não gastar dinheiro com taxinha de reteste. Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim, Passei. Faz o seguinte, antes do vídeo começar, já se inscreve aí, porque, olha, eu trago conteúdo novo todo santo dia. A primeira questão dessa prova real, essa aí, confere com carinho. Complete a afirmativa. É uma infração, ou seja, qual a natureza da infração quando veículo que estiver em movimento deixar de conservá-lo nas faixas da direita, se esse veículo for lento e de maior porte. A letra A está afirmando que essa infração é média, configurada também como crime de trânsito. Não marque letra A não, pessoal, porque essa infração, essa conduta infracional não se configura como crime de trânsito. Marca A não, que você vai se quebrar. Letra C de casa é uma infração gravíssima, com 6 pontos no prontuário. Pessoal, presta atenção no que eu vou te falar agora. As pontuações das infrações são as seguintes: 3 pontos para as infrações de natureza leve, 4 pontos para as infrações de natureza média, 5 pontos para as infrações de natureza grave. Aí salta para 7 para as infrações de natureza gravíssima. 3, 4, 5 e 7. Não tem o 6. Cuidado que muita gente escorrega nisso aí. A pessoa conta 3, 4, 5... 6. Não, é 3, 4, 5, 7. Então, letra C de casa é rasteirinha, tá? Não é nem pegadinha, rasteirinha. D de dado é uma infração que pode ser convertida em advertência verbal. Advertência verbal não existe. Existe advertência por escrito. Anota isso aí. Advertência por escrito existe. E ela só é aplicável no caso de infrações leve e média, desde que não existam outras nos últimos 12 meses. Anotou? Isso aí vai te salvar. Para acertar a pergunta 1, você vai marcar B de bola. Essa infração aí de não conservar o veículo na faixa da direita quando ele for lento de maior porte é uma infração média com 4 pontos. E tem mais um detalhe, ela é de responsabilidade do condutor. O que isso quer dizer? Que não é o proprietário do veículo que será responsabilizado, será o condutor. Vai ser o proprietário condutor se o proprietário for o condutor. Mas vamos supor que o carro é de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Essa infração é de responsabilidade de quem está conduzindo. Certinho? B de bola. Vamos para a pergunta 2, é difícil? Já se prepara, já prepara aí. Tem gente que erra, muita gente que erra, confere. De acordo com o anexo 1, são considerados veículos de grande porte. Letra A está falando que veículos de grande porte são os caminhões. Não, pessoal. Caminhão é um veículo com peso bruto total acima de 3,5 toneladas. O que isso significa? Significa que se ele tiver 3.501 quilos, 502, 3.600, 4.000 quilos, 5.000 quilos, 6.000 quilos, ele é considerado caminhão, mas não é considerado veículo de grande porte. Daqui a pouco eu te explico o que é veículo de grande porte, mas a letra A, resposta A, opção A de resposta, tá errado, marca não. São os veículos de carga. Pessoal, uma Fiorino, uma Pampa, é veículo de carga e ele tem menos, esses veículos têm menos de 3,5 toneladas. Eles nem são considerados caminhões, quanto mais de grande porte. São os micro-ônibus. Não, pessoal, micro-ônibus são veículos de transporte de passageiros com a quantidade de passageiros até 20. Então, com até 20 passageiros é micro-ônibus. Então, ele não é considerado de grande porte, não. Presta atenção. Para acertar a pergunta 2, você faz o seguinte, na moralzinha, na confiança, marca a letra D de dado. São os veículos automotores destinados ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10 toneladas. 10.000 quilos. Viu por que caminhão não se enquadra em veículo de grande porte? Porque tem que ultrapassar 10 toneladas. Caminhão ultrapassa 3.500, mas não quer dizer que ultrapassa 10, certo?
10 mil quilos, né? 3.500 quilos ultrapassa, mas não ultrapassa 10 mil quilos. Você conseguiu entender, eu tenho certeza. E de passageiro superior a 20, porque até 20 é micro-ônibus. Acima de 20 é considerado ônibus, aí se enquadra como veículo de grande porte. Grande porte são veículos com peso bruto total acima de 10 toneladas e acima de 20 passageiros. 2, letra D de dado, vamos para a pergunta 3, que é outra pergunta que muita gente inclusive quem fez essa prova errou. Confere aí. Saliência ou lombada é a placa apresentada em que opção? Quem mandou essa prova para mim marcou a letra C. Pessoal, essa placa da letra C se chama depressão. É aquilo que você vai sentir nas peles, nos crânios, nas cabeças, nos neurônios, se você ficar reprovado na provinha de legislação. Eu não quero que você fique reprovado na prova de legislação, não. Para você não ter essa placa fixada no portão da sua casa quando você chegar. Depressão. Então, ó, C não é saliência ou lombada, é depressão. D de dado também não marca, não. Porque D de dado se chama pista irregular. Não marca B de bola porque o nome disso é início de pista dupla. Está informando que à frente a via será dividida, as pistas de rolamento, por canteiro central, por exemplo. Saliência ou lombada é a placa apresentada na opção A. É o famoso quebra-mola que muita gente fala. É apelido, hein? E tem prova que cai isso. Qual o nome da placa abaixo? Aparece a foto da placa da letra A. Aí tá lá na resposta A assim, ó. Quebra-mola. Você acredita que 80% das pessoas marcam? Porque passa a vida toda ouvindo quebra-mola, passei no quebra-mola, cuidado quebra-mola, tem que botar um quebra-mola na frente da minha casa. E não, o nome disso é saliência ou lombada. 3A, se prepara para 4. Se prepara, respira fundo. Se estiver em pé, senta. Se estiver sentado, continua. Porque é nojenta. Até a 10ª pergunta dessa prova é sinistra. Quem me mandou essa prova errou as 10. Vamos ver a 4. Rapidinho. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? Um veículo prestador de serviço de comunicação, por exemplo, um carrinho que fica instalando as internet na casa das pessoas. Ele está devidamente identificado, porém ao realizar manutenção de cabos numa determinada via, ele foi autuado por estar estacionado no local proibido, você entendeu? O veículo estava fazendo um serviço lá de instalação de internet e ele estava estacionado no local proibido. Passou um agente da autoridade de trânsito, sentou a caneta no infeliz e autuou. Essa autuação, B de bola está dizendo que ela está corretíssima, pois é proibido estacionamento no local. Tá falando lá que é proibido e o infeliz está estacionado. Você vai marcar B de bola? Sério, na moral? Não faz isso não, porque pro veículo citado na pergunta não é proibido não. Letra C está dizendo que essa autuação está correta e gerará uma multa. Não tá não, galera. O auto de infração, o AIT, está incorreto, porque pro veículo citado na pergunta não é proibido estacionar ali não. Letra D de dado está correta e acarretará uma multa com medida administrativa. Tem 2 erros na letra D, presta atenção, tem 2 erros. Primeiro, falar que está correta, não está. E segundo, falou que vai gerar multa como medida administrativa. Multa é penalidade, assim como cassação, assim como suspensão da CNH, assim como curso de reciclagem, assim, entendeu? Isso aí é penalidade. Medida administrativa, multa não se enquadra nas medidas administrativas, não. B de bola, C de casa, D de dado estão erradas. Para acertar a pergunta 4, você vai marcar a letra A. A autuação está incorreta, pois os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, como esse citado na pergunta, possuem, durante a execução de serviços em via pública, livre parada e estacionamento. Durante o serviço de prestação, já comecei errando, hein? Durante a prestação de serviço. Isso quer dizer que
Se o motorista desse carrinho foi para casa comer um rango, puxar um rango, rangar, almoçar e ele estacionou no local proibido em horário de almoço, aí cabe uma autuação. Você conseguiu entender? Mas a pergunta está dizendo que ele estava efetuando serviço. Você prestou atenção na minha explicação? Cuidado, a pessoa errou essa pergunta aí porque não prestou atenção na pergunta. Vamos ver a pergunta 5. A placa abaixo apresentada é chamada de passagem de nível com barreira? Não. Placa passagem de nível com barreira é essa que você está vendo agora. Compara essa placa que você está vendo agora com a placa da pergunta. Fala para mim, se parecem? Não. Marca a letra A, não. Passagem de nível sem barreira? Não. Passagem de nível sem barreira, essa placa que você está vendo agora. Compara com a placa da pergunta. Se parece? Não. Então não marca B de bola, não. Pula para D de dado. O nome dessa placa é via lateral à direita? Não, pessoal. Compara as duas. Se parecem? Não. Para acertar a pergunta 5, você vai marcar a letra C de Cruz de Santo André. O nome dessa placa é Cruz de Santo André. Sim, eu sei o que você está pensando. Isso nem é uma cruz, professor. Como é que o nome disso é cruz? É, a pessoa que desenhou essa placa batizou como cruz. Eu posso fazer o quê? Cruz de Santo André. O nome da pessoa que criou essa placa deve ser André. E ele deve ser uma pessoa tão bacana, não bebe, não fuma, não apronta, não faz nada, que a mãe dele considera ele um santo. Então ele batizou a placa como Cruz, porque ele achou que é Cruz, de Santo André. Por que eu falei isso? Pô, que viajada, editora. Corta isso depois da edição, hein? Vamos para a pergunta 6, que é chato, que é nojento, que é difícil, que a pessoa errou. Nas áreas indispensáveis à dirigibilidade de um veículo, que são os vidros dianteiros, laterais e o para-brisas, a transmitância luminosa deverá ser de... Eu te falei que a pergunta é difícil. Eu disse, eu não menti, tá vendo? Vamos ver as respostas. De no mínimo 30%? De no mínimo 100%? Não. De no mínimo 50%? De jeito nenhum. É de no mínimo 70%. Ou seja, a transmitância luminosa nas áreas indispensáveis à dirigibilidade. Que áreas são essas? Os vidros dianteiros, laterais e o para-brisa. A transmitância luminosa tem que ser de no mínimo 70%. Aí tu me pergunta, como eu consigo memorizar esse trem, professor? Repete isso na sua cabeça 70 vezes num dia, durante 70 dias. Você vai conseguir memorizar, eu garanto pra você. Hoje estou engraçadinho, né? Vamos para a pergunta 7. No exemplo demonstrado abaixo, você entende o quê? B de bola está falando que você entende que tem que fazer uma conversão à direita. Pessoal, existe sim uma placa obrigando você a fazer uma conversão à direita e o nome dessa placa é vire à direita. A placa que manda você fazer uma conversão à direita é essa aqui que você está vendo agora. Dá uma comparadinha nas duas aí. Tem alguma coisa a ver? Você pode até falar que tem, mas não tem não. Letra C, que a sinalização está alertando para o perigo de um canteiro central. Galera, placa que alerta é placa de advertência. Ela é amarela. Então não tem nada a ver com essa placa aqui não, cara. Que é via de mão única. A placa que alerta que a via é de mão única é placa de advertência. Essa aqui, ó, mão única. Dá uma comparadinha nas duas, nada a ver não. Então, ó, no exemplo demonstrado abaixo, você entende que é obrigatória a passagem pelo lado indicado na placa. Por quê? Porque o nome dessa placa aqui é passagem obrigatória. Por isso que está falando aqui, obrigatória a passagem. Porque o nome da placa é passagem obrigatória, por isso que é obrigatória a passagem. 7, letra A, vamos para a pergunta 8. Que por sinal eu considero triste, do mal, sinistra, feita propositalmente para você se quebrar. Tá acreditando em mim não? Sério, na moral que você não tá acreditando em mim? Então confira com seus próprios olhos. Dá uma olhadinha aí. Executar a operação de retorno. Presta atenção agora, galera. Com prejuízo da livre circulação ou de segurança em local permitido é... O segredo da resposta certa está aqui, ó. Com prejuízo da livre circulação ou da segurança. É aqui que está o segredinho. Vamos lá. Letra B de bola está dizendo que é
permitido e por isso não configura infração de trânsito. Só porque aqui está escrito em local permitido, 90% dos alunos e das alunas marcam a letra B. Porque se está falando que é permitido na pergunta, deve ser permitido. Só que eu alertei para você prestar atenção aqui. Com prejuízo da livre circulação, o segredo está aqui. Então, se mesmo em local permitido você executar a operação de retorno prejudicando a livre circulação ou colocando os outros em risco, não é permitido, não. Também não é infração média. E muito menos, pessoal, é a letra D de dado, que diz que isso aqui é uma infração grave com multa e advertência por escrito. Porque olha só, se você está assistindo esse vídeo com atenção, você viu eu explicar nesse vídeo que a advertência por escrito só se aplica nas infrações de natureza leve e média. Eu expliquei neste vídeo. Se você voltar um pouquinho, você vai ver eu falar isso. Então não tem como você achar que é infração grave com advertência por escrito se eu te expliquei, não tem 3 segundos que advertência por escrito só se aplica nos casos de infração de natureza leve e média, desde que não exista outro nos últimos 12 meses. Então, ó, B de bola, C de casa, D de dado estão errados. Para acertar 8, você vai marcar a letra A. Isso é uma infração gravíssima, com 7 pontos no prontuário. Se tu quiser saber se eu estou falando verdade ou não, vai lá no artigo 206 do CTB, que está expressamente claro lá. Quando você faz operação de retorno, mesmo no local que pode, mas que você coloca a vida dos outros em risco ou você prejudica a circulação, você vai tomar uma multa do mesmo jeito, infração gravíssima, artigo 206 do CTB. 8A, vamos para 9, questão difícil também. Como eu disse, as 10 primeiras dessa prova, a aluna que me mandou essa provinha errou. Vamos para a questão 9, pergunta 9, vamos lá. A placa abaixo é conhecida como... Letra A está falando que ela é conhecida como festas populares. Não, não marca a letra A não. Festas populares é essa placa que você está vendo agora. B de bola está falando que essa placa aqui se chama exposição agropecuária. Não, exposição agropecuária é a placa que tu está vendo right now, agora. Não marca B de bola não. D de dado, nome dessa placa é rodeio? Vou te mostrar qual é a placa rodeio. Essa aí que tu está vendo right now, agora. Para acertar 9, C de casa. Essa placa é conhecida como feiras típicas. Vamos para a pergunta 10, que por sinal é uma pergunta que de cada 10 alunos que encaram ela nas provas, 11 erram. John Clade tem PPD categoria A, B, ou seja, carro e moto. E ele deseja mudar a categoria de sua habilitação para D de dado. Nesse caso, o tempo mínimo de espera deverá ser de 1 ano? Não. De 12 meses? Galera, 1 ano e 12 meses é a mesma coisa. Você não vai marcar, você não pode nunca nas suas vidas marcar B de bola. De 5 anos? Não, pessoal. É de 2 anos. Quem tem categoria A, B ou B, né, B, e pretende mudar para D de dólar, tem que esperar 2 anos, incluindo o período de PPD. Então serve 1 ano de PPD e 1 ano de CNH categoria B de bola. Além disso, tem que ter idade mínima de 21 anos. Para acertar a pergunta 10, marca D de dado que tu vai se dar muito bem. Bora para a pergunta 11? Então vamos. Márcia Maria possui habilitação categoria B de bola e pretende mudar para C de casa. Porém, tem um detalhezinho importante. Ela possui uma multa pendente, pois há 2 meses foi flagrada conduzindo sem cinto de segurança. Nesse caso, podemos dizer que letra A afirma que ela não poderá mudar de categoria, pois possui multa não paga. Mentira, não marca a letra A não. Pode mudar sim, senhor e sim, senhora. B de bola está afirmando que ela não conseguirá mudar de categoria, pois cometeu infração gravíssima. Mentira, não marca a letra B de bola não, porque infração por andar sem cinto é grave, sem cinto de segurança do veículo, né? Letra C de casa afirma que enquanto não pagar a multa, ela estará impedida de realizar mudança de categoria. C de casa, letra A é a mesma coisa. Então, se você não marcar A, você não vai marcar a letra C. Para acertar esta pergunta, você vai marcar a letra D de dado. Ela poderá mudar de categoria
tranquilamente, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, pessoal. E anota a informação que eu vou te dar agora, porque é extremamente importante para garantir um ponto na sua aprovação. Olha só, presta atenção, anota. Ela vai conseguir fazer a mudança de categoria porque a infração foi de natureza grave. Também poderia, se fosse de natureza média, leve ou uma gravíssima. Quando você vai fazer uma mudança de categoria para C, para D ou para E, você não pode ter mais de uma infração gravíssima. Então, se na sua prova a pergunta disser que a pessoa cometeu 2 infrações de natureza gravíssima, por exemplo, 2 avanços de sinal vermelho, neste caso ela não pode mudar de categoria não. Você prestou atenção, você anotou? Cuidado, tá, pessoal? Cuidado, cuidado, cuidado com as perguntas. Leiam com atenção, leiam com calma, com o corpo e a mente no local da prova. Vai viajar, não. Vamos para a pergunta 12. Então vamos. Dilce Márcio, habilitado na categoria A, B, ou seja, carro e moto, e proprietário de uma motocicleta, emprestou seu veículo para o seu filho, que por possuir apenas categoria B de bola em sua habilitação, foi pela segunda vez em 10 dias flagrado conduzindo o veículo em via pública com habilitação de categoria diferente. Podemos afirmar então o quê? Pessoal, antes de eu ler as opções de resposta, prestem bastante atenção nessa informação aqui, ó. Pela segunda vez em 10 dias. Não passem batido por essa informação aqui não, pela segunda vez em 10 dias, porque isso aqui é muito importante para você encontrar a resposta certa. Agora vamos ler as opções de resposta. B de bola está dizendo que o Dilce Márcio, ou seja, o proprietário da motocicleta, perderá a categoria A de sua habilitação. Isso não existe. Não existe essa penalidade no Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, não marca B de bola, não. Letra C de casa está dizendo que Dilce Márcio receberá multa apenas na categoria A da habilitação. Pessoal, isso aqui não existe no Código de Trânsito Brasileiro. Não tem esse tipo de penalidade. É multa apenas numa categoria. Não existe. D de dado é ridículo. Ele está falando que todas as afirmativas estão corretas, sendo que B de bola e C de casa estão erradas. Então, para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A. Dilce Márcio poderá ter a sua habilitação cassada, pois foi reincidente no cometimento dessa infração. Para acertar essa pergunta, marca a letra A e deixa eu te explicar o que isso quer dizer para você entender. Quando uma pessoa é proprietário de um veículo e vai emprestar esse veículo para um terceiro, ele tem a obrigação de se certificar se essa terceira pessoa que ele está emprestando o veículo tem habilitação, se a habilitação está em dia e se é compatível com o veículo que a pessoa empresta. Caso ela não faça isso, como neste caso, emprestou uma moto para uma pessoa que só tem categoria B de bola que serve para carro. Essa pessoa foi flagrada. Presta atenção. Ela foi flagrada e 10 dias depois foi flagrada de novo. A reincidência dessa infração, ou seja, repetir a infração de emprestar um veículo para uma pessoa de categoria diferente, gera cassação da CNH do proprietário. Por isso que a letra A é que está certa. Ó, o Dilce Márcio, que é o proprietário, vai ter, olha, poderá, porque tem todo um processo, ele pode entrar com defesa, recurso, talvez ganhe, mas está dizendo poderá por isso. Ele vai ter a habilitação dele cassada, porque ele foi reincidente no cometimento dessa infração. E como que eu sei que ele foi reincidente? Aqui, galera, eu pedi para vocês prestarem atenção. Segunda vez em 10 dias, ó. Segunda vez é reincidência. Em 10 dias, porque não passou-se um ano. Quando uma pessoa comete uma infração, passa um ano, aí quando ela comete de novo, considera a primeira. Agora, no período de 12 meses, considera reincidência. Vocês entenderam? Caso ficou confuso, volte essa pergunta, assista de novo 2, 3, 4, 5, 6 vezes, porque está caindo demais em todas as provas essa pergunta. Vamos para a pergunta 13, também extremamente difícil. Qual das sinalizações apresentadas, por ter como função estimular a redução de velocidade, é denominada de linha de estímulo à redução de velocidade? Analisem a foto que está na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, me diga qual vocês vão marcar. Eu acredito que vocês já analisaram e já arriscaram uma das opções. Agora vamos ver se vocês acertaram. Essa aqui não se chama linha de redução de velocidade, não. Essa aqui
é linha longitudinal, pintada de branco, porque é mão única, e pontilhada, porque permite mudança de faixa. Essa é a famosa marca de canalização. Ela é usada, pessoal, para ordenar fluxos. Aqui está em amarelo. Por quê? Porque ela está pintada numa via de mão dupla. Simples assim. Essa aqui é uma sinalização de faixa reversível, ou seja, em determinados momentos o sentido do fluxo vai daqui para lá, em determinados momentos vem de lá para cá, explicado de forma bem resumida. Linha de estímulo à redução de velocidade é essa da letra C de casa. Normalmente ela é pintada no final de um retão e depois desse retão vai ter um curvão. Aí essas pinturas estimulam você a reduzir a velocidade porque há um perigo de ter uma reta. Um cruzamento, eu dei apenas um exemplo para você entender. Geralmente é no final de uma reta. Aí você está em uma velocidade maior e essas linhas te estimulam a reduzir a velocidade porque à frente pode ter um cruzamento, pode ter uma curva. Certo? Vamos para a pergunta 14, extremamente difícil de se preparar. Muita gente erra, confere aí. De que forma os pedestres devem atravessar uma via para assim reduzirem riscos de sinistro de trânsito? De forma paralela à guia da calçada? Não, pessoal, se você transitar de forma paralela à guia da calçada, você nunca vai atravessar uma rua, porque se você não sabe, paralelo é isso aqui, ó. Aqui está a calçada. Aqui eu estou andando de forma paralela à calçada, ó. Paralela à calçada. Se a via está aqui, eu não vou atravessar nunca porque eu estou andando nesse sentido. Paralelo à calçada é assim. A via está para cá, ó. Não vou atravessar nunca, concorda? De modo transversal à guia da calçada, transversal seria o seguinte. Aqui está a calçada, eu estou atravessando a via neste sentido aqui, ó. Transversal. Nesse sentido, eu atravesso realmente a pista de rolamento, mas eu fico muito tempo na pista de rolamento correndo o risco de ser atropelado. Tá errado. Letra D de dado, nenhuma alternativa está correta? Mentira. Está correta sim a letra C de casa, de forma perpendicular a seu eixo. Explicando para ti, seria assim. Aqui está a calçada, aqui está a via e aqui está outra calçada. Você tem que atravessar nesse sentido aqui, de forma perpendicular. De forma perpendicular, você atravessa a via e permanece menos tempo na via, correndo menos risco de ser atropelado. Então, para acertar essa pergunta, letra C de casa. E vamos para a pergunta 15. Segundo seus conhecimentos de mecânica básica, é certo que você vê em... B de bola diz que ao acionar a partida do motor, recomenda-se que não se espere as luzes do painel se apagarem. Muito pelo contrário, ao acionar a partida do motor, recomenda-se que você espere as luzes do painel se apagarem, porque se alguma permanecer acesa, o veículo está te informando que aquilo ali tem que ser verificado. Letra C de casa diz que decibelímetro é o mecanismo que monitora as rotações por minuto do motor. Vai falar besteira assim lá na caixa prego. Decibelímetro é um aparelho que mede som, é uma unidade de medida de som. Aliás, decibel é uma unidade de medida de som. Então, decibelímetro mede decibéis, mede níveis de som. O que monitora as rotações do minuto do motor se chama tacômetro ou contagiro. E se eu fosse tu, eu anotava porque isso pergunta em certas provas. Qual o nome do equipamento no veículo que monitora as rotações por minuto do motor? Respostinha: tacômetro ou contagiro. Anotou? Nota aí que você vai garantir um pontinho. Letra D de dado. O odômetro é um filtro de carvão ativo que tem como objetivo coletar o vapor do combustível gerado no tanque. Mentira, não marca D de dado não. Porque o nome desse filtro de carvão ativo é canister. Odômetro é o ícone que é um equipamento no veículo que monitora a distância percorrida pelo veículo. Então, para acertar essa pergunta, você na confiança, na moralzinha, marca a letra A. Sistema de sinalização é o sistema do veículo que indicando conversões, ou seja, seta indica que você vai entrar para a esquerda e para a direita, freada, você freia, acende a luz do freio, e ré, quando você engata a ré, acende a lanterna de ré. Permite a comunicação com os demais usuários das vias. Então, certo, apenas letra A. E vamos para a pergunta 16. Mecânica básica. 99,9% dos alunos odeiam
Inclusive, eu gosto não. Mas como cai nas provas, eu tenho que estudar, eu tenho que ensinar. E você também, masca não. Vamos aí. Os principais sistemas de um veículo são... Pessoal, presta atenção, tá falando de sistemas, tá? Tudo que for componente, equipamento e ícone, você descarta. Tá falando de sistemas. Presta atenção, sistemas. Letra A, farol, luz de seta, pisca-alerta. Isso aqui são componentes do veículo. Chave de roda, macaco e triângulo. Isso aqui são equipamentos de um veículo. Manômetro, tamperímetro, termômetro. Isso aqui são ícones. Sistemas são motor, transmissão, suspensão, direção e freio. Isso aqui, essas paradinhas aqui fazem... Pô! Desculpa aí. Letra D de dado cita sistemas. A, B e C citam componentes, equipamentos e ícones. Por que de vez em quando dá um branco assim, diretora? Né? Dá uma viajada assim rapidão, a mente vai para uma conta para pagar, aí você confunde, gagueja, igual eu fiz agora, nesse exato momento. Vamos para a pergunta 17. Antes de sair com seu veículo, o condutor deve observar documentos, né, a CNH, a PPD, o CRLV do veículo, tem que olhar combustível, se tem combustível suficiente para chegar ao destino, senão a pessoa pode ser multada por pane seca, e o funcionamento de equipamentos obrigatórios. Agora tá, a pergunta quer saber quais são esses equipamentos obrigatórios que você tem que verificar antes de sair. Buzina, chave de roda e som automotivo? Buzina sim, chave de roda sim, agora som automotivo nunca nas vidas que é equipamento obrigatório. Triângulo de sinalização? Sim. Farol principal? Sim. Agora, alarme anti-furto não é equipamento obrigatório, não. Cinto de segurança? Sim, é obrigatório. Luz de freio? É. Limpador do vidro traseiro? Não. Limpador do vidro dianteiro? Sim. Então, A, B de bola, C de casa estão errados. D de dado para acertar essa pergunta. Step é obrigatório, luz de ré é obrigatório, triângulo de sinalização é obrigatório, isso tem que ser verificado antes de uma viagem, senão você pode tomar multa. Para acertar a pergunta 17, letra D de dado e vão para a pergunta 18. O estado de conservação dos pneus de um veículo é importante para a segurança, claro. Pneus com profundidade de sulco inferior a 1,6 milímetros, entre outras coisas. Letra A está dizendo que reduz consideravelmente a possibilidade de aquaplanagem. Não marca a letra A porque é o contrário. Quando o pneu está gasto, mais popularmente conhecido como careca, ele contribui para o fenômeno chamado aquaplanagem, que é o carro perder o controle numa superfície de água. B de bola está dizendo que ele evita derrapagens nas curvas. Muito pelo contrário, quando o pneu está carequinha, ele contribui para a derrapagem, ele tem menos aderência com o solo, ele derrapa mais. Letra C, diminui a distância de frenagem, mas é nunca nas vidas, galera, ele aumenta a distância de frenagem. Por quê? Quando o pneu está novo, ele tem ranhura, tem muito mais borracha, então você pisa no freio, o atrito da borracha com o pneu de solo, Eu te falei, o atrito da borracha do pneu com o solo faz com que o veículo pare mais próximo do momento que você freou. Quando o pneu está careca, ele tem pouca borracha. Pouca borracha significa o quê? Pouco atrito com o solo. Então você freia, ele desliza mais no asfalto, então ele aumenta a distância de frenagem. A, B de bola e C de casa estão errados, marca D de dado. É uma infração de trânsito de natureza grave andar, trafegar, pilotar, conduzir um veículo com pneu gasto, ou seja, menos de 1,6 milímetros de espessura na borracha, mais conhecido como pneu careca. Cruz credo. 18, letra D, vamos para 19. Na hora de fazer a troca das peças do seu carro, o motorista deve sempre verificar o que o manual do fabricante de seu veículo diz. No caso do filtro de ar do motor, a recomendação é que a troca seja feita semestralmente. Não, pessoal, não é isso que está lá no manual, não. Quinzenalmente? Não, no manual não está escrito isso, não. A cada abastecimento? Não. Para acertar a pergunta 19, você vai marcar a letra C. A cada 10 mil quilômetros rodados ou após 6 meses de uso. O que fazer quando um veículo lhe dá várias fechadas seguidas no trânsito? B de bola está dizendo que você deve acelerar e fugir rapidamente do local.
Mas isso sugere alta velocidade e, com isso, risco. B de bola está errado. Vamos analisar a letra C de casa. Para imediatamente, deixa o agressor ir embora. Dá a entender que você vai frear bruscamente. Isso sugere uma colisão, um risco de colisão na traseira, né? D de dado, ligue imediatamente para a polícia. Tá sugerindo você falar ao celular. Isso é infração, isso é perigoso. B de bola, C de casa e D de dado sugerem erros, sugerem condições de risco. Então, para acertar essa pergunta, você marca a letra A. Procure ficar calmo, mantenha a distância do veículo que está te dando fechada. Vamos para a pergunta 21. Que tipo de atenção é a mais indicada ao se conduzir veículo automotor em vias públicas? Atenção fixa, atenção focada, atenção dispersa ou atenção difusa? Pessoal, não marca a letra A. Por quê? Atenção fixa é aquela atenção que você tem fixada num único ponto, por exemplo, no veículo da frente. Mas você concorda que muitas outras coisas estão acontecendo ao redor do seu veículo? Então você não pode conduzir nem com atenção fixa num único ponto, nem focada num único ponto, que é a mesma coisa com palavras diferentes. A e B estão erradas. Letra C, atenção dispersa, ou seja, seu corpo está, por exemplo, dentro do seu veículo. A mente está em Nárnia, em outra galáxia, em outra dimensão, pensando numa comida para fazer, numa roupa para lavar, numa conta para pagar, no filho que te perturbou a paciência, do marido que está enchendo o saco, a mulher que está buzinando seus ouvidos. Olha só, você não pode estar com a mente dispersa conduzindo o veículo automotor em via pública, não. Então, A, B de bola, C de casa estão erradas, só sobra para marcar D de dado. Atenção difusa, que é aquela distribuída na frente, atrás, dos lados do veículo, no painel. Você tem que estar com a atenção distribuída entre várias coisas. Então, para acertar essa pergunta, D de dado. E vamos para a pergunta 22. Com vistas à segurança de todos, ao trafegar nas vias, devemos manter distância segura dos demais veículos que nos precedem. Em direção defensiva, essa distância é conhecida como... B de bola está dizendo que o nome dessa distância é distância de frenagem. Não, não é. Distância de frenagem é aquela distância percorrida após os freios serem acionados. Anota isso, que isso cai em muita raça de prova. Qual o nome da distância percorrida pelo veículo após os freios serem acionados? Resposta, distância de frenagem. Então, não marca B de bola. Letra C, o nome da distância citada na pergunta é distância de parada? Não, não é. Letra D de dado, é distância de manutenção? Não, nem existe essa distância de manutenção em direção defensiva. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A. O nome da distância que o veículo de trás deve manter do veículo da frente, distância de seguimento. E tem um macetinho para você memorizar. Esse é o nome dessa distância aí. E é um macetinho exclusivo aqui do canal, tá? Se você ouvir isso ou ver isso em outro canal, vai lá no comentário do canal do Infeliz, bota assim, ó. Já vi isso no canal, sim, passei, hein? Se ver em outro lugar, é cópia. Quando no trânsito você está atrás de um veículo da frente, concorda que você está seguindo ele? Seguindo o veículo da frente, distância de seguimento. Outro macetinho. A distância que eu tenho que manter de segurança do veículo da frente, segurança começa com S e G, segurança. Segmento começa com S e G. Nenhuma outra distância vai começar com S e G. Então a distância que o veículo de trás deve manter do veículo da frente, distância de segmento, distância de segurança, porque você está seguindo o veículo da frente. Gostou do macetinho, não? É só isso que eu tenho. Vamos para a próxima pergunta. Em se tratando de primeiros socorros, pode-se afirmar que é correto se dizer que, quando a hemorragia atinge a artéria, o sangue apresenta-se vermelho escuro e escorre em baixa quantidade. Tem 3 erros nessa resposta, pessoal. Primeiro erro, o sangue não se apresenta vermelho escuro não, e sim vermelho vivo. Segundo erro, quando lesiona a artéria, o sangue não escorre não, ele sai em jatos.
E ao invés de sair em pequenas quantidades, eles saem em grandes quantidades. Então não marca a letra A, não. B de bola. Se a vítima estiver inconsciente ainda presa ao cinto de segurança, deve-se retirar o cinto para que ela respire melhor. Não, não deve. Só se deve retirar o cinto se o cinto estiver impedindo a vítima de respirar. É a única situação que você retira o cinto de segurança, tá? Neste caso aí, mantendo a pessoa dentro do veículo. Uma pupila dilatada e a outra não, em um acidentado, são sinais claros de hemorragia interna? Errado! Uma pupila dilatada e a outra não, são sinais de fratura no crânio. A correta é a letra C. Em um acidente, não movimente uma vítima, a não ser em caso de extrema necessidade. E o que seria caso de extrema necessidade? São aqueles casos que você deixar uma pessoa lá no veículo, próximo ao veículo, é pior do que tirá-la de lá. Como, por exemplo, o veículo está correndo risco de incendiar. A pessoa está dentro do veículo, próximo ao veículo, ela pode vir a óbito por queimadura. Então, nesse caso, você tira ela de lá, porque deixar é pior. Entendeu? Fora isso, não mexe, não. Vamos para a próxima pergunta? Então, vamos. É a forma mais grave de reação alérgica, desencadeada por diversos agentes como drogas, alimentos e contrastes radiológicos. Essa é a definição de quê? Hipotermia, hemorragia, choque hipovolêmico ou choque anafilático? Hipotermia não é não, pessoal, porque hipotermia é a baixa temperatura do corpo humano. Hemorragia não é porque hemorragia é a perda de sangue. Choque hipovolêmico não é porque choque hipovolêmico é um choque oriundo de grande quantidade de perda de sangue e líquidos. Então, forma mais grave de reação alérgica se chama choque anafilático. Para acertar essa pergunta, D de dado, vamos para a pergunta 25. Assumir o controle da situação de emergência, proteger o local e as vítimas é, entre outras coisas, uma ação a ser evitada pelo socorrista, que pode agravar a situação, que deve ser executada de qualquer forma ou que deve ser desempenhada pelo socorrista. Pessoal, letra A não é, porque nunca que isso deve ser evitado pelo socorrista. Assumir o controle da situação, proteger o local, entre outras coisas, tem que ser realizada pelo socorrista, tem que ser evitada não. B de bola está dizendo que pode agravar a situação. Não, muito pelo contrário. Se você assumir o controle, proteger o local e as vítimas, você reduz os riscos de agravar a situação. Letra C. Deve ser executada de qualquer forma? Não, tem que ter critérios. Para você sinalizar um local de acidente, tem que ter critérios. Para você imobilizar uma vítima, tem que ter critérios. Para uma massagem cardíaca, tem que ter critérios. Tem que ter critérios para tudo nessa vida, pessoal. Pouquíssimas são as coisas nessa vida que você pode fazer de qualquer maneira, poxa. Letra D de dado para acertar essa pergunta. Deve ser desempenhada pelo socorrista e desempenhada com critérios, tá? E apenas uma observação. Socorrista não quer dizer apenas aquela pessoa que trabalha no veículo de socorro, de SAMU, do Corpo de Bombeiro, não. Socorrista é qualquer pessoa que socorre. Então, para acertar essa pergunta, D de dado, vamos para a pergunta 26. Juninho, ao cair, teve o braço transfixado por um pedaço de vergalhão. Cruz, credo. Nesse caso, quem o socorre tem que fazer o quê? Ou deverá fazer o quê? Letra A está dizendo que deverá retirar imediatamente o objeto. Não, nunca, nunca, jamais, never, ever. Por quê? Porque aquele objeto, ao transfixar o braço de Juninho, pode estar a milímetros, micromilionésimos de milímetro de uma artéria importante, de uma veia importante ou de um nervo. Se você retira imediatamente de qualquer maneira, sem critério, você pode romper o nervo, ela perdeu os movimentos da mão. Você pode romper uma artéria e ela tem um sangramento, uma hemorragia severa. Letra B de bola, levar Juninho imediatamente para o hospital. Subentende que você está levando de qualquer maneira, aquele troço vai ficar balançando. Não, galera. Dar água para o Juninho, repor líquido perdido pela hemorragia. Nem está citando que teve hemorragia. Talvez não teve, olha. Letra D de dado para acertar essa pergunta. Você tem que imobilizar o braço do Juninho,
fixando o objeto para que ele não se mova no ferimento e solicitar socorro especializado sem retirar o vergalhão. Deve ter feito barulho aí aqui no microfone, perdão, desculpa, eu me empolguei. Sem retirar o objeto, porque senão, ao retirar você pode romper nervo, veia, artéria, você pode prejudicar o Junin severamente. Para acertar essa pergunta, D de dado, nunca retire objeto transfixado ferimento. Vamos para a 27ª pergunta. Em caso de sinistro de trânsito ocorrido numa noite chuvosa, qual a distância correta para o início de uma sinalização numa via urbana coletora? 40 metros, 60 metros, 80 metros ou 10 metros? Para você responder de forma correta essa pergunta, você tem que prestar atenção em duas coisas na questão. Primeiro, está dizendo que a via é coletora, isso aqui é muito importante. E segundo, está chovendo. Essas duas informações são essenciais para você acertar essa questão. Por quê? Porque quando você vai fazer uma sinalização de um sinistro de trânsito, que é acidente de trânsito, você toma como base a velocidade máxima da via. Aqui não está falando que a via é coletora. Em vias coletoras, a velocidade máxima é 40 km por hora. Porém, olha só, está chovendo. Sempre que estiver chovendo, tiver de noite, sob chuva, neblina ou cerração, sob neblina ou cerração, porque chuva já falou, você pega essa velocidade máxima como referência e multiplica por 2. Então, se aqui, para sinalizar numa via coletora, você contaria 40 metros, tá chovendo, tem neblina, cerração ou tá de noite, você dobra, ou seja, 40 vezes 2, 80. 80 metros, letra C, para acertar essa pergunta, porque tá falando que tá chovendo. Se não tivesse chovendo, a resposta seria a letra A. Vocês entenderam? Noite, chuva, neblina ou cerração, pega a velocidade máxima da via e multiplica por 2. Não está de noite, não está chovendo, não tem neblina, não tem cerração, pega a velocidade máxima da via e toma isso como referência para responder. Nessa pergunta, letra C, porque está chovendo. Vamos para a próxima pergunta? Então vamos lá. A contaminação do ar por partículas emitidas pelos veículos automotores de combustão interna gera como consequência poluição sonora, atmosférica, degradação dos rios ou desmatamento florestal. Ô galera, desmatamento florestal não, porque nunca que a fumacinha do escapamento de um veículo desmata, derruba uma árvore. Degradação dos rios, a fumacinha que sai do escapamento do veículo, ela não contamina um rio, né? Não de forma direta. Poluição sonora, está falando de partículas emitidas na atmosfera. A letra A, poluição sonora, é barulho dos seus ouvidos. Não, é poluição atmosférica. Para acertar essa pergunta, a letra B de bola. O que sai lá, a fumacinha dos escapamentos, polui a atmosfera. Nessa pergunta, para acertar, B de bola, e vamos para a pergunta 29. A capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, é a definição clara de altruísmo. Não, pessoal, altruísmo é aquela pessoa que se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Egocentrismo? Não, egocentrismo é aquela pessoa que não consegue demonstrar empatia. Ilicitude? Ilicitude é o ato de quem vai contra a previsão da lei. É a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, querer o que ela quer, chama empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Para acertar essa pergunta, letra C, e vamos para a pergunta 30. O meio ambiente engloba, em seus estudos gerais, a poluição, a degradação e a destruição? Não, nos estudos gerais sobre o meio ambiente não é isso que entra, não. A vida, o planeta e a natureza? Não. Todas as afirmativas estão erradas? Não, porque a B de bola está certa. O homem, a natureza e seus elementos. E eu considero essa pergunta extremamente confusa, extremamente difícil de acertar, porque tem uma certa lógica a letra A e a letra C de casa. Muito cuidado, porque é uma pergunta fácil com uma resposta relativamente fácil, mas que duas das respostas, né, que contém aí nessa questão
induzem ao erro, tá? Cuidado, pessoal, para acertar essa pergunta, B de bola, leia 3, 4 vezes para decorar. O meio ambiente engloba em seus estudos gerais homem, natureza e seus elementos. E como eu tenho certeza absoluta que você quer passar com notaço, passar direto, sem gastar dinheiro com taxinha de reteste, tem um conselho para tu. Clica nesse vídeo aqui, porque aqui tem mais uma prova real completinha, com 30 questões, para você saber o que está caindo aí na sua região, para você acertar e passar. Clica aqui que você não vai se arrepender não. Tô te esperando nesse vídeo. Vamos lá, vamos passar direto.